Eu tenho observado algumas coisas, né, alguns comentários, comportamento das pessoas que me fizeram ter mais certeza do porquê eu sempre tenho dinheiro. E não é porque eu ganho um salário exorbitante, nem ganhei na Mega Sena, nada disso. Inclusive, para quem não sabe, eu sou professora de matemática, eu dou aula numa escola estadual. Então, assim, né, professor, ele não tem esse prestígio com relação a salário, né? Ninguém imagina um professor, uma pessoa assim super rica porque é professor. Então, não está relacionado ao meu salário, a nenhuma herança, nada. Mas eu tenho observado muito isso. Eu já tinha uma ideia, porém eu comecei a ter certeza à medida que eu fui observando o comentário das pessoas. Pessoas que ganham a mesma coisa que eu, que trabalham junto comigo, que muitas vezes até têm gastos menores do que o meu, né? E elas estão sempre sem dinheiro. E no meu caso, eu sempre tenho dinheiro, sempre. Para vocês terem uma ideia, hoje é dia 22 de março e na minha conta tem mais do que o meu salário. Já paguei as minhas contas e tá lá. E na verdade, o que eu tenho percebido é exatamente essa sensação de que eu sempre tenho dinheiro. Quanto mais eu afirmo que eu sempre tenho dinheiro, mais isso se confirma. Eu sempre tenho dinheiro. Mas assim, o que eu percebo também é que você tem que sentir que você sempre tem dinheiro e não apenas ficar falando da boca para fora. A partir da hora que você sente, parece que a vibração muda, o universo conspira a favor, mas acontece, tá? Eu sou prova real disso. Eu tenho até um exemplo bobo, porém que sempre acontece, e quanto mais eu falo que sempre acontece, mais acontece, é com relação a vagas para estacionar o carro. A minha mãe, ela sempre fala que nunca tem lugar para estacionar, eu nem vou para tal lugar porque nunca vai ter onde parar, eu já vou parar longe porque em tal lugar não tem lugar para estacionar. E eu sempre falo que eu sempre arrumo um lugar para estacionar. E daí, por muitas vezes eu falava para ela, e minha mãe acredita nessas coisas de manifestação, de lei de atração, mas em alguns, assim, por mais que você acredite, estude, entenda isso, algumas coisas você ainda falha, né? Você não consegue muitas vezes ter controle total do seu pensamento em todas as áreas. E essa é uma área que ela peca, que é com relação à vaga para estacionar. Com dinheiro eu aprendi com ela, sabe? Ela sempre fala também que ela sempre tem dinheiro e ela sempre tem dinheiro. Mas com relação à vaga, eu comecei a falar que eu não penso assim, que eu sempre acho que vai ter vaga. E ela começou a prestar atenção. Cada vez que ela sai comigo, ela fala assim: ah, tal lugar vai estar cheio. Ah, mas você vai falar que para você vai ter vaga. E daí eu dou uma risadinha, eu nem falo nada, mas eu acredito que vai ter. E quando eu vou no caminho que é mais próximo da onde a gente vai estacionar, sempre tem uma vaga. Aí ela só olha pra minha cara, você com esse pensamento de que sempre vai ter uma vaga. E sempre tem, sabe? E eu tenho confirmado cada vez mais isso, que tudo aquilo que a gente tem plena certeza, que a gente não tem dúvida, se confirma, sabe? E eu acho que seria muito fácil se as pessoas dessem mais atenção a isso. No caso, no meu trabalho, eu tenho pessoas que ganham, né? Os professores ganham a mesma coisa, porque nós temos a mesma quantidade de aula e não tem essa diferenciação de se é homem, se é mulher, as pessoas têm o mesmo salário.
E muitas delas, e eu já falei várias vezes, vocês têm que parar de falar que vocês não têm dinheiro. Mosca. Muitas delas debocham de mim, sabe? Sempre fala assim, a Aline vai falar que sempre tem dinheiro e acha que isso resolve. E eu fico pensando, as pessoas muitas vezes, elas deveriam parar para prestar atenção antes de falar, porque quem debocha de mim, quem fala que isso não funciona, são pessoas que costumam dizer que não tem dinheiro, que o salário não dura até o fim do mês e, por coincidência, elas estão sempre sem dinheiro. E eu não falo nada disso, porque eu realmente acredito que o meu salário dura, ele rende. O meu salário, ele multiplica. Tem horas que até eu fico... não vou falar que eu fico incrédula, porque eu acredito realmente, mas eu fico assim, surpresa com o quanto isso modifica a relação que a gente tem com o dinheiro. E elas deveriam pensar que se eu uso determinadas frases, se eu sempre falo que o meu dinheiro rende e eu sou a pessoa que está em melhor situação financeira que eles deveriam parar de debochar, né? Porque eu tenho uma certa autoridade para dizer o que eu estou dizendo, porque está funcionando. Então, se você está numa situação difícil financeiramente, comece a prestar atenção naquilo que você realmente acredita. Não basta falar da boca para fora, tá? Você tem que realmente acreditar que o dinheiro rende, o dinheiro dá, o dinheiro sempre aparece. A partir da hora que você acreditar e sentir isso profundamente, as coisas começam a funcionar. E tô falando, né? Quem tá falando é uma pessoa que é funcionária pública do Estado, professora, né? Um salário comum, sabe? Eu tenho todas as minhas contas pagas, eu não tenho um financiamento para pagar. Eu tenho gastos consideráveis, a minha filha estuda em escola particular. Eu tenho clube para pagar, eu tenho contas da casa, eu tenho 11 gatos. Vocês têm noção da despesa que isso dá? E o meu dinheiro rende, meu dinheiro multiplica. E a sensação de você ter plena certeza disso é tão gostosa, dá uma sensação assim de nossa, de abundância realmente. Eu gostaria que as pessoas conseguissem sentir o que eu sinto. E comecem fugiu a palavra. Comecem a se policiar. Comecem a prestar atenção no que vocês realmente sentem com relação ao dinheiro, mas sentir no seu íntimo mesmo. De repente é isso que está fazendo a diferença na sua vida financeira. Esse é o primeiro vídeo que eu estou falando sobre isso. Eu vou gravar mais vídeos. Se vocês gostam, né? Curte, compartilha, se inscreve aqui, vai me ajudar bastante. Compartilha com as pessoas que vivem falando que não tem dinheiro. E deixa aqui no comentário para mim qual assunto, o que vocês acharam sobre isso, qual assunto vocês querem que eu fale mais, tá? Que eu vou trazer mais no próximo vídeo. Obrigada para quem assistiu aqui até o final.